Oi, sou o professor Magno e a gente está aqui para falar sobre a alimentação das plantas e a importância da fotossíntese na obtenção de alimento pelas plantas. A gente sabe que as plantas são seres autotróficos, são seres que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Já nós, animais, somos heterotróficos, nós não conseguimos produzir esse nosso próprio alimento. Então, como se alimentam as plantas? Então, as plantas elas produzem seus próprios nutrientes que necessitam para suas funções vitais. Então, para isso, os processos a seguir são bastante importantes. A absorção, na raiz existem os pelos absorventes que retiram água com sais minerais dissolvidos do solo e vão formar seiva bruta. Essa seiva bruta ela vai ser transportada pelo caule da planta até as folhas. Então a etapa de transporte é feita pelo caule até as folhas. Nas folhas, essa seiva bruta vai sofrer uma transformação. A maioria das plantas ela tem um pigmento denominado clorofila que determina a cor verde delas. Esse pigmento capta a energia do sol e permite a transformação da seiva bruta em seiva elaborada. E esse processo de transformação da seiva bruta em seiva elaborada, ele é o processo que a gente chama de fotossíntese. Depois que a seiva bruta é transformada em seiva elaborada, vai ocorrer um processo de distribuição. Então, essa seiva elaborada ela vai ser distribuída para toda a planta. Então, vai alimentar toda a planta. Como funciona o mecanismo de alimentação das plantas? Tem aí a raiz que absorve a água e sais minerais que estão no solo. O condutor da seiva bruta e da elaborada, que é o caule. A seiva bruta é conduzida até as folhas, que através do processo de fotossíntese vai transformar essa seiva bruta em seiva elaborada. E essa seiva elaborada vai ser conduzida novamente pelo caule até todas as partes da planta. Então, como é que as plantas produzem essa matéria orgânica, ou seja, o seu alimento? Como a gente falou anteriormente, através da fotossíntese, que é um processo de transformação de matéria mineral ou seiva bruta em matéria elaborada, seiva elaborada ou matéria orgânica. Isso com a ajuda da energia solar. Então, um processo fotossintético aí, a gente precisa de água, sais minerais, a luz do sol, o gás carbônico, para que a planta possa produzir seu próprio alimento. Nesse processo, a planta ela libera oxigênio, que é importante para os seres vivos.
seres vivos que são aeróbios. As próprias plantas também, elas respiram. Aí a gente tem a fórmula, né, da fotossíntese, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, mais água, resulta em glicídios mais oxigênio. E nesse processo, como eu falei anteriormente, o oxigênio é libertado para a atmosfera. E, como dito anteriormente também, essa capacidade de fotossíntese das plantas se dá graças à clorofila que estão presentes nas células vegetais, os cloroplastos. Os cloroplastos, eles são organelas das células vegetais, onde ocorre a realização da fotossíntese e onde se encontra a clorofila, que, como eu já falei, é um pigmento que dá a cor verde à planta e tem como principal função captar a energia do sol, que esse processo de fotossíntese possa ser realizado. Então, quando a matéria orgânica é produzida em quantidades superiores às que a planta necessita, parte dessa matéria vai ser armazenada em diversos órgãos, como raízes, caules, folhas, frutos e sementes. E é daí que a gente tira o nosso alimento. E também as substâncias de reserva, elas são utilizadas em caso de necessidade, como por exemplo em condições onde o meio ambiente é desfavorável. As plantas elas podem não conseguir realizar esse processo de fotossíntese e elas recorrem a essas substâncias de reserva para sobreviver. Também para a reprodução, pois isso permite que as sementes se desenvolvam nas plantas até que sejam capazes de produzir os seus próprios nutrientes. Vou falar aqui um pouco dessas trocas gasosas. Essas trocas gasosas que acontecem durante a fotossíntese, além delas, existem outras trocas gasosas por meio, porque a planta também respira e também transpira. Enquanto que na fotossíntese, a fotossíntese ela ocorre apenas durante a exposição solar, a respiração e a transpiração ela ocorre durante todo o dia. Então, um processo fotossintético ele só ocorre quando a planta está exposta ao sol, mas a respiração e a transpiração ela ocorre durante todo o dia. Na fotossíntese, a planta ela recebe o gás carbônico, o dióxido de carbono e libera o oxigênio. Na respiração, ela vai fazer a mesma coisa que a gente faz. Ela vai receber oxigênio e vai liberar o gás carbônico. E na transpiração, ela vai liberar vapor de água. Então, assim como nós, seres humanos, os vegetais, eles também têm necessidade de oxigênio para respirar e também eles transpiram, ou digamos que eles também soam. Eis aí os três processos na fotossíntese
a absorção de gás carbônico e a liberação de oxigênio. Na respiração, como nos humanos, os vegetais absorvem oxigênio e liberam gás carbônico, e na transpiração eles vão liberar a água em vapor. As organelas que permitem essas trocas gasosas são os estomas, que formam um orifício que abre e fecha, que é chamado de ostiolo. E esse orifício, ao abrir e fechar, ele controla essas trocas realizadas entre a planta e o meio. A gente vê um esquema de um estômago e um ostiolo. Como sugestão de atividade, temos as perguntas. Enuncie uma definição de fotossíntese. Você vai dizer o que é a fotossíntese e como ela funciona, e indique os fatores que influenciam nesse processo sintético. Na terceira, você vai dizer qual a função dos cloroplastos. Na quarta, você vai distinguir a seiva bruta da seiva elaborada. Na quinta, você vai descrever a circulação da seiva bruta. E no 6, você vai relacionar os produtos da fotossíntese com a respiração celular das plantas.